Você já se perguntou como é possível manter a calma quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Imagine ser jogado em uma cova escura, cercado por leões famintos, com o rugido ameaçador ecoando em seus ouvidos. Agora coloque-se na pele de um homem cuja única ofensa foi manter sua fé inabalável. Daniel estava prestes a enfrentar o impensável, uma escolha entre renegar sua devoção a Deus ou encarar um destino mortal. O que se passa na mente de alguém nessas circunstâncias? Vamos mergulhar na história de um homem cuja coragem e fé ressoam através dos séculos, inspirando todos nós a refletir sobre nossos próprios desafios e convicções. Sob o céu estrelado da Babilônia, onde os ventos do deserto sussurravam segredos ancestrais, Daniel caminhava pelos corredores do palácio com a serenidade de um rio profundo. Seus passos, embora silenciosos, ecoavam com a reverência que sua presença inspirava. Cada olhar que cruzava o dele reconhecia não apenas um servo fiel, mas um homem de integridade inabalável, cuja luz interior resplandecia como um farol em meio à escuridão. No entanto, nas sombras onde a luz não ousava penetrar, a inveja enraizava-se como uma serpente venenosa. Os oficiais do reino, cujo coração era corroído pela cobiça e ambição, reuniam-se em segredo. Eles viam em Daniel não apenas um conselheiro do rei, mas um obstáculo a ser removido. A conspiração que tramavam era como uma teia de aranha, tecida com precisão e paciência, cada fio uma promessa de destruição. O decreto que apresentariam ao rei Dario seria o nó que selaria o destino de Daniel. Ó rei, eles disseram com linguagens melífluas, assina esta lei que ninguém pode adorar a outro Deus senão a ti por 30 dias. Com palavras envoltas em falsa lealdade, eles envenenaram a mente do rei contra o único homem que realmente desejava o bem do reino. Enquanto isso, no santuário de sua fé, Daniel permanecia firme. Sua alma era um jardim secreto onde florescia a esperança e a devoção, regadas pelas orações que ele oferecia ao seu Deus 3 vezes ao dia. Cada palavra proferida em suas súplicas era uma pétala de confiança, uma promessa de que seu espírito jamais se curvaria à tirania dos homens. Mas como o horizonte que se prepara para um amanhecer desconhecido, Daniel ignorava as nuvens tempestuosas que se aglomeravam no horizonte de seu destino. Na quietude da noite, enquanto ele olhava as estrelas do alto de sua janela, uma decisão se formava, tão inevitável quanto o curso de um rio que encontra o mar. E assim, os murmúrios das intrigas se intensificavam, prometendo um confronto entre a fé e a traição. O palácio, que uma vez ressoava com um murmúrio de conspirações, preparava-se para ser palco de uma prova de coragem e devoção. Na penumbra do palácio, onde as sombras das colunas pareciam conspirar com os próprios conspiradores, Daniel se tornava o centro de uma tempestade silenciosa. A notícia do decreto se espalhou como um vento gélido, sussurrando sua ameaça de casa em casa. A cidade, usualmente aquecida pelo fervor das orações e cânticos, mergulhava agora em um silêncio reverente e temeroso. Daniel, entretanto, era como uma rocha que o mar não consegue mover. Nos seus olhos brilhava a luz de uma certeza serena, a mesma luz que guiara os profetas através dos desertos e mantivera vivos os sonhos dos exilados. Ele sabia que suas ações seriam observadas, cada gesto seu uma sentença escrita no vento, pronta para ser lida por aqueles que aguardavam sua queda. Com a decisão firmemente plantada em seu coração, Daniel subiu as escadas de sua casa, cada degrau ecoando como um tambor distante. Ao alcançar seu quarto, cujas janelas se abriam para Jerusalém, ele encontrou sua paz. Para ele, aquele espaço era mais do que um cômodo, era um santuário, um lugar onde os sussurros de suas preces subiam como incenso aos céus, atravessando o tempo e espaço, conectando-se ao eterno. E ali, com a cidade observando e o palácio segurando seu fôlego, Daniel se ajoelhou. Seus lábios moveram-se numa dança silenciosa, palavras de fé entrelaçando-se como finos fios de ouro, brilhando com uma luz própria. Era um ato de coragem indescritível, um homem contra o rolo compressor do poder e da intriga. Naquele momento, Daniel não era apenas um homem. Ele era um farol em meio à escuridão opressiva, uma chama que se recusava a ser apagada.
Enquanto isso, do outro lado das paredes, os oficiais já tramavam sua próxima jogada, seus olhos brilhando com a satisfação amarga de quem acredita ter a vitória ao alcance da mão. O que eles não sabiam era que em cada oração de Daniel, uma história estava sendo escrita, feita de esperança e resistência, uma história que ressoaria através das eras, e assim a cidade mantinha seu olhar fixo, aguardando, enquanto o destino orquestrava os próximos passos de um drama que prometia marcar todos que o testemunhassem. No coração da Babilônia, onde se entrelaçavam as sombras da política e a luz da devoção, Daniel caminhava como um farol de serenidade. A cidade, uma tapeçaria de intrigas e ambições, parecia respirar ansiedade naquela noite. O céu, bordado com estrelas distantes, observava silenciosamente o desenrolar dos destinos humanos, como se guardasse seus próprios segredos. Daniel, com a convicção de um rio que não pode ser detido, continuou a lançar suas preces ao vento, cada palavra uma flecha de esperança disparada em direção ao firmamento. Na sua sala, o ar vibrava com um misto de reverência e desafio. Ele era um homem em paz, um guerreiro espiritual cujas armas eram a fé e a integridade, prontos para enfrentar a batalha silenciosa que se desenrolava ao seu redor. Enquanto isso, nos corredores do poder, Dário se movia como um leão enjaulado, seu coração pesando como uma pedra lançada ao oceano. As palavras dos conselheiros ressoavam em sua mente, ecos de um destino que ele não desejava, mas que parecia inevitável. A lei, tão rígida quanto o ferro, era uma corrente que o prendia, e o dilema se agigantava diante dele como uma montanha a ser escalada. Ele sabia que em suas mãos repousava não apenas o destino de um homem, mas o equilíbrio de sua própria alma. Os conspiradores, como serpentes deslizando nas sombras, aguardavam o momento certo para apertar o laço ao redor de Daniel. Seus olhos brilhavam com a expectativa de um espetáculo inevitável, enquanto suas línguas afiadas tramavam a queda de um homem que os superava em virtude e sabedoria. Eles sabiam que o caminho para a vitória era pavimentado com a queda dos justos e estavam prontos para tomar seus lugares de honra ao lado do trono. A noite, cúmplice silenciosa e testemunha de tantos segredos, aproximava-se, envolvendo a cidade em um manto de mistério. O destino ainda não tinha dado sua palavra final, e enquanto a escuridão se adensava, sussurros de esperança e temor entrelaçavam-se no vento. O palácio, um labirinto de decisões não tomadas, esperava, assim como os corações daqueles que observavam o desenrolar da trama com expectativa. E ali, na borda dessa noite interminável, quando o tempo parecia hesitar entre um batimento e outro, algo invisível pairava no ar. Uma promessa não dita, um destino não selado, uma fé que se recusava a ser quebrada, esperando para ser desvelado à medida que a aurora começasse a espreitar no horizonte distante. No coração da cova, onde as sombras dançavam sob o olhar vigilante das estrelas, Daniel estava cercado por leões cujos olhos brilhavam como carvões acesos na penumbra. O ar era pesado, carregado com a respiração dessas majestosas criaturas, cuja força e ferocidade eram apenas superadas pelo mistério que as envolvia. Daniel, no entanto, possuía uma luz própria. Seu espírito, iluminado pela fé, irradiava uma calma que acalmava até mesmo o coração selvagem dos leões. Ele se ajoelhou, a poeira fria da cova encontrando suas mãos estendidas em oração, murmurando palavras que eram um sussurro de esperança e confiança, como uma melodia esquecida fluindo no silêncio aterrador. Lá fora, o vento sussurrava segredos antigos através das árvores, como o mensageiro da noite, enquanto a lua, testemunha silenciosa, lançava seu olhar prateado sobre a terra, desenhando sombras que pareciam dançar e entrelaçar-se na superfície da cova. O rei Dário, em seu palácio, lutava contra o tempo, cada segundo arrastando-se como se carregasse o peso do próprio universo. Seus pensamentos eram uma tempestade, relâmpagos de dúvida e trovões de arrependimento reverberando em sua consciência. Dentro do coração de Daniel, porém, reinava a paz. Ele sabia que não estava sozinho. E naquele instante de quietude, algo começou a mudar. Os leões, antes ameaçadores, tornaram-se guardiões silenciosos, sentindo a presença de algo mais poderoso que a própria natureza.
Havia uma força invisível, um escudo de proteção que transformava a cova em um santuário sagrado, onde as leis do mundo pareciam dobrar-se diante de uma força maior. O que seria esse sopro divino que tocava a fúria dos leões, transformando-a em apatia? E como essa dança de destinos entre Daniel e as feras moldaria o curso do amanhecer que se aproximava, trazendo com ele o eco de uma promessa divina? As respostas estavam escondidas nas horas que viriam, onde a fé e o destino caminhariam lado a lado, entrelaçados no fio invisível do tempo, no coração da escuridão, onde o ar parecia estagnar e o tempo se arrastava como um rio preguiçoso. Daniel repousava com uma serenidade quase sobrenatural. Ao seu redor, as sombras dançavam nas paredes de pedra, enquanto os leões, senhores daquele domínio subterrâneo, se tornavam guardiões pacíficos de um segredo divino. Seus olhos faróis dourados no breu refletiam uma sabedoria antiga, como se fossem testemunhas de uma aliança além do entendimento humano. O ambiente, que deveria ser uma arena de terror, transformara-se numa catedral de silêncio e introspecção. Os corações das bestas pulsavam em um ritmo cadenciado, uma sinfonia primitiva que embalava Daniel em um transe meditativo. Ele, por sua vez, fechou os olhos, permitindo que sua alma sussurrasse preces de gratidão à força invisível que o sustentava. Era como se ele tivesse se conectado a uma corrente de fé que fluía por entre as fibras do universo, unindo céu e terra em um único fio invisível. Lá fora, o palácio de Dário era tomado por uma inquietação silenciosa. O monarca, prisioneiro de seus próprios temores, caminhava de um lado para o outro, seu manto de realeza transformado em um peso que parecia sufocá-lo. Memórias da amizade com Daniel, como fogueiras acesas em noites geladas, aqueciam seu coração, mas não dissipavam o nevoeiro de preocupação que o envolvia. Com o tempo se esvaindo como areia por entre seus dedos, Dário esperava, cada segundo uma eternidade. Quando a aurora finalmente despontou, tingindo o céu com tons de fogo e esperança, Dário apressou-se em direção à cova, a terra úmida sob seus pés, um testemunho do orvalho noturno. Sua voz, carregada de emoção e desespero, reverberou pelas paredes de pedra, como se cada sílaba tivesse o poder de despertar o próprio sol. Daniel, servo do Deus vivo, ele clamou. Sua voz, uma flecha disparada na vastidão da incerteza. Mas antes que a resposta de Daniel pudesse perfurar o silêncio, um som inesperado emergiu da penumbra. As primeiras luzes da manhã tingiam o céu de um dourado suave quando Daniel caminhou para fora da cova dos leões, sua figura serena emoldurada pela entrada rochosa, como um herói emergindo das sombras de uma lenda. Os leões, aqueles gigantes adormecidos, jaziam calmos, suas presenças imponentes agora, domadas por um poder invisível e sobrenatural. Estava claro para todos os presentes que algo além do entendimento humano havia ocorrido ali, algo que transcendeu a lógica e as leis do mundo. O rei Dário, ainda atordoado pelo que seus olhos testemunharam, sentiu uma corrente de emoção incontrolável percorrendo suas veias. Ele, um governante acostumado a ordenar e ser obedecido, agora estava perante uma força que não podia controlar, mas que tinha o poder de capturar corações e mentes. Era como se o próprio ar ao seu redor vibrasse com uma energia nova, uma promessa silenciosa de que o impossível era, de fato, possível. Com Daniel de pé à sua frente, ileso e radiante de uma paz que parecia quase tangível, Dário não podia deixar de sentir uma transformação profunda. Seus olhos se encontraram com os de Daniel, e naquele breve instante ele percebeu que o homem diante dele não era apenas um súdito, mas um mensageiro de algo maior, algo eterno. O decreto real, ditado com fervor logo após o evento, reverberou por todo o reino, infiltrando-se nas casas e corações como uma melodia antiga e esquecida, ressuscitando um senso de maravilhamento e respeito. As palavras ecoavam como um cântico. O Deus de Daniel é o Deus vivo. E assim, as muralhas da descrença começaram a ruir, permitindo que uma nova era de espiritualidade brotasse das cinzas da dúvida. Enquanto a notícia do prodígio se espalhava, acendendo uma chama de esperança entre os povos, o céu acima parecia se abrir,
mostrando um punhado de estrelas que piscavam como testemunhas silenciosas da grandeza daquele momento. Mas no horizonte uma sombra se movia furtiva, uma figura que observava de longe, seus olhos brilhando com uma mistura de inveja e determinação. Havia aqueles que, mesmo diante do milagre, não estavam dispostos a aceitar essa nova ordem, prontos para tecer novos fios de intriga e desafio. Algo estava prestes a mudar mais uma vez, como uma tempestade que se forma ao longe, prometendo abalar as fundações do que parecia tão certo. Daniel caminhava pelas ruas do reino, e cada passo reverberava como um eco de esperança nos corações daqueles que o observavam de longe. Sua figura era uma âncora de paz em um mar de incertezas, um farol luminoso em noites tempestuosas. Não era apenas um homem que sobrevivera à fúria das bestas, mas um símbolo vivo de que a fé verdadeira não conhece barreiras. O rei Dario, profundamente impressionado pelo que testemunhara, frequentemente convidava Daniel para o palácio. O monarca, antes uma figura de autoridade indiscutível, agora se via aprendendo a humildade e a sabedoria através de Daniel. Juntos, eles discutiam sobre os mistérios insondáveis da existência, e Daniel, com sua voz calmante, comparava a vida a um vasto rio. Um rio que, embora enfrentasse rochedos e redemoinhos, nunca deixava de seguir seu curso, impulsionado por uma força invisível e inesgotável. Nos jardins do palácio, onde flores de cores vívidas floresciam em um balé perpétuo com a brisa, Daniel frequentemente se sentava para meditar e orar. Ali, cercado pela fragrância suave das pétalas e pelo sopro cálido do vento, ele sentia a presença do divino mais intensa e próxima. A visão de Daniel em oração tornou-se uma visão comum e, ao mesmo tempo, profundamente inspiradora, como um quadro vivo de serenidade e devoção que nenhum pintor poderia capturar plenamente. Enquanto isso, ecos do milagre da Cova dos Leões viajavam além das fronteiras do reino. Viajantes que cruzavam desertos e montanhas levavam consigo histórias de coragem e fé que aqueciam lareiras em noites frias e incertas. Em vilarejos distantes, crianças ouviam atentamente as histórias de Daniel e sonhavam com sua bravura, enquanto os mais velhos encontravam conforto na ideia de que uma força benevolente estava sempre presente, mesmo quando invisível. Daniel, consciente do chamado que sua história evocava, começou a perceber que sua missão havia apenas começado. O reino estava mudando. As pessoas, agora mais unidas e esperançosas, ansiavam por um futuro onde a justiça e a compaixão guiariam cada ato. Sentindo o peso de uma expectativa crescente, Daniel sabia que novas jornadas se desenhavam no horizonte, desafiando-o a levar a luz da fé a lugares onde a sombra ainda persistia. E assim, o ciclo de coragem e esperança estava prestes a se renovar, como o amanhecer que sempre segue a noite mais escura. Na antiga Babilônia, sob o reinado do rei Dário, vivia um homem chamado Daniel. Conhecido por sua sabedoria e integridade inabalável, Daniel servia fielmente ao rei, e sua devoção ao Deus de Israel era inquestionável. No entanto, essa devoção incitou a inveja entre outros oficiais do reino que tramaram contra ele. Os oficiais, ardilosamente, convenceram o rei Dário a decretar que, por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, fiel ao seu costume, continuou a orar 3 vezes ao dia, agradecendo e pedindo orientação ao seu Deus. Quando os oficiais encontraram Daniel em oração, eles prontamente o denunciaram ao rei. Dario, embora afeiçoado a Daniel, foi compelido a cumprir seu próprio decreto. Com o coração pesado, o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas não sem antes dizer: "Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Ao amanhecer, o rei Dario se apressou até a cova e com angústia chamou por Daniel. Para sua imensa alegria e surpresa, Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum.
Ao ouvir estas palavras, o coração do rei se encheu de júbilo. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque confiara no seu Deus. Em um ato de justiça, o rei Dário mandou que os homens que acusaram Daniel fossem lançados à cova dos leões, onde encontraram o destino que pretendiam para o justo. Impressionado pelo poder e a fidelidade do Deus de Daniel, o rei Dario promulgou um decreto por todo o império, declarando reverência ao Deus de Daniel, proclamando que ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, cujo reino não será destruído e cujo domínio não terá fim. Ele é o que livra e salva, e que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. A história de Daniel na cova dos leões tornou-se um símbolo eterno de fé inabalável e a certeza de que o bem prevalece. Daniel, por sua confiança em Deus, não apenas sobreviveu a uma situação de perigo mortal, mas também transformou o coração de um rei e de uma nação inteira. Assim, a narrativa nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé verdadeira pode não apenas nos salvar, mas inspirar aqueles ao nosso redor, trazendo esperança e renovação onde antes havia dúvida e temor. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.